Oi, turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Está começando aqui mais um vídeo no meu canal e eu vou pedir para vocês já deixarem um like, tá? E quem quiser estar apoiando o meu canal, me ajudando. Mas antes, deixa eu apresentar. Oi, eu me chamo Gabriela Souza, sou uma mulher trans e aqui eu gravo para vocês toda a minha rotina de todos os dias, porque eu sou uma dona de casa, então eu gravo para vocês toda a minha rotina aqui do dia a dia. E se você gosta de conteúdo como o meu, de mulheres trans, contando história de vida e tudo mais, você está convidado a ser membro do canal, que é só apertar o botãozinho Seja Membro, se inscrever e você vai estar apoiando o meu canal, tá? Então vamos lá, gente. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre minha história, como tudo começou na minha vida, minha transição, como que foi. E eu vou trazer vocês comigo. Eu vou lavar a louça. Enquanto eu lavo a louça, eu converso com vocês, tá? Pra vocês ficarem mais por dentro de como tudo na minha vida aconteceu, de toda a minha transição, com quantos anos eu me transicionei. Só que pra isso, gente, eu preciso que vocês cheguem até mais perto de mim. Então eu vou trazer vocês pra cá, porque aqui é um pouco apertado, tá? Então eu vou lavar a louça e eu vou trazer vocês aqui. Enquanto isso, nós vamos conversando e eu vou lavando a louça, tá? Então vamos lá. Espera só um minutinho. Gente, então vamos lá começar. Então vamos lá. Para quem não me conhece, como eu falei, eu sou uma mulher trans. Já me transicionei há muitos anos, tá? Muitos anos que eu fiz a transição. Gente, eu não tenho onde pôr isso aqui. Vai ficar aqui. Eu iniciei minha transição e já há muitos anos que eu venho nessa busca pelo YouTube para me contar minha história, tudo mais, como tudo aconteceu. Então, gente, eu comecei a minha transição, eu tinha apenas. Eu tava com 12 para 13 anos, tá? Então foi assim, eu comecei minha transição. Quando eu fui falar com a minha família sobre o assunto, sobre a minha decisão, né? Porque eu já tinha aquele, como que fala? Aquela vontade, né, de fazer a transição, porque eu não me identificava naquele corpo. Mas o que acontecia? Eu não tinha uma orientação, eu não tinha quem pudesse me ajudar, porque até então eu não tinha me assumido, né? Embora, gente, as meninas trans, quando a gente já nasce, já tem um pensamento de outra forma, né, do que a gente nasceu. Então as atitudes também são relacionadas à nossa mente, né? Então, a minha família já meio que, tipo, eu tinha muito jeito, sabe? Assim, de quando eu era criança e tudo mais. Aí, gente, o tempo foi passando, né? E aí, nesse período de que eu tava com essa idade, entre 12 e 13 anos, eu já comecei a buscar uma ajuda para mim poder conseguir fazer a minha terapia hormonal, a minha transição. Só que até então eu ainda não estava com a minha forma totalmente do jeito que eu queria. Por quê? Porque eu não tinha tomado eu comecei a deixar meu cabelo crescer nesse período. Só que antes disso eu precisava me assumir, né? Tipo, falar pra minha família que eu ia me transicionar, porque eu não me identificava daquele jeito. Contei pra minha mãe, contei pros meus irmãos. Foi tudo tranquilo, graças a meu bom Deus. Minha família sempre foi maravilhosos comigo. Eu tenho 11 irmãos, somos em 11 irmãos. São 10, eu tenho 10 irmãos, né? 11 são comigo.
E todos, graças a Deus, me respeitam, eu respeito eles. Então, a minha transição ela foi bem segura, bem tranquila, gente. Ao contrário de algumas meninas que eu vejo que são bem conturbadas por conta da família, que eu acho assim um absurdo, né? Que tem muitas de nós que sofrem preconceito dentro de casa, né? Eu, graças a Deus, eu não passei por isso, mas eu fico muito triste por outras meninas que eu conheço, que eu já vi que a família não aceita, que não pode. Então, assim, gente, não repare que meus cachorros estão ali fora, tá? Eles estão brincando. Então, tem muitas famílias que não aceitam e tudo mais. Só que, graças a Deus, na minha família foi tudo muito tranquilo. Então, eu só fico triste por outras meninas não terem as mesmas oportunidades que eu tive, né? Não é todas, né? Algumas que eu conheço só. Porque de algumas, as famílias também são maravilhosas. Gente, é raro, assim, não é raro. Mas assim, não é também toda, tá? Não é toda a família que é preconceituosa, não quer e tal, não aceita o filho ou a filha. Em algumas delas, tá? Porque em muitas que eu conheço, a maioria, a família é de boa. E eu também conheço bastante que família não aceitou. Mas eu não vou falar pra vocês que é raridade, porque não é raro. Tem bastante, vamos dizer que 30% não aceitam, tá? 30%. E outros 70% a família é de boa. Mas tem uma boa parte. Então a minha família ela se encaixa nesse 70%, tá? Que ela foi maravilhosa comigo. Então quando eu me assumi, gente, não foi nada de. Não foi assim um bicho de sete cabeças. Eu cheguei e contei pra minha mãe. Hoje minha mãe não se encontra mais aqui, né? Ela mora com Deus. E eu também não tenho pai. O meu pai, quando eu era bem novinha, meu pai já não estava mais presente. Então eu sou órfã de pai e mãe. E aí, então eu já cresci sem pai, minha mãe foi de pai e minha mãe. Então eu contei pra ela ficou super tranquila. E meus irmãos também. Então quando eu contei eu fiquei mais sossegada. Foi aí que começou a minha transição. Foi aí que eu falei, então tá tudo tranquilo, né? Eu vou. E mesmo também se caso acontecesse alguma coisa deles não aceitar, eu iria sair, né, querida? Eu iria me jogar, né? Sem a minha transição eu ia ficar. Eu ia embora, né? Fazer o quê? Mas minha família, graças a Deus, me aceitou. Tipo, não aceitou. Eles entenderam, na verdade, né? Entenderam que já estava bem nítido na frente dele desde quando eu era criança. Aí, gente. Então vamos lá, agora vamos falar do processo da terapia. A terapia foi um processo um pouco demorado. Eu já tinha, assim, os traços, sabe, mais femininos e tudo mais. Só que a gente, né, eu precisava da terapia, porque a gente não nasce assim, tipo, com os hormônios que a gente precisa, né? Então a gente não nasce. Então, eu precisava do hormônio. E eu também não tinha muita orientação, eu tinha apenas uma amiga, que a gente cresceu juntas, que hoje também ela não se encontra mais aqui. E a gente começou a fazer nossa terapia juntas, sabe? Ela também era uma mulher trans. E aí a gente começou a fazer nossa terapia junta. Ela tinha 14 e eu tinha 13. A gente começou a fazer nossa terapia juntas. Só que a gente conhecia uma moça, uma amiga nossa, que era do mundo LGBT também. E aí ela fazia enfermagem, ela entendia bastante de negócio dessas coisas, né? De terapia hormonais. Ela fazia enfermagem. Então, ela começou a ela deu umas dicas, ela não falava totalmente, porque ela assim, ela não queria ver nós fazendo nada fora do acompanhamento. Só que também a gente não tinha condição de ir no médico, assim, pra fazer o acompanhamento, sabe?
E aí a gente começou por conta própria, né? Até então, né? E tinha várias meninas também que tomavam. Eu não recomendo isso pra ninguém, porque é uma coisa que meninas estão começando agora. Eu falo da minha história, tá? E que se eu pudesse voltar no passado, eu teria começado de uma outra forma. Foi feito acompanhamento certinho. Hoje eu já sei, hoje os anos já se passaram, eu sou uma caca véia, né? Mas lá no comecinho, né, tipo, eu não cheguei nem até a puberdade, porque quando eu comecei a minha puberdade, com 13, eu já tava, tipo, tomando hormônio. Então, eu comecei a tomar, e aí as coisas começaram a clarear mais, sabe? Eu comecei a me sentir melhor. Foi quando começou, quando começou, o corpo começou a mudar, né? Aí eu comecei a ficar melhor comigo mesmo, porque quando a gente começa a fazer essa terapia, é tão bom, assim, você sentir que você é aquela pessoa que você sempre quis ser, sempre estava dentro de você, sabe? E aí quando começou os resultados também vir, né, porque eu comecei a fazer e aí passou uns anos, tá? Nessa, eu fiquei na terapia uns 3 anos, até uns 3 anos foi de terapia mesmo, pra mim poder, tipo, ter, acho que uns 2 anos e meio, vamos por assim. Pra mim ter meu resultado legal mesmo, do jeito que eu queria, assim, ó. Porque, tipo, daí quando eu parava de tomar, eu tinha, tipo, uma taxa muito hormonal no meu corpo. Então, assim, demorava a sair o efeito, sabe? Então, levou aí quase uns 3 anos pra mim poder ficar, tipo, hoje se eu parar de tomar, hoje eu faço, mas eu faço com a frequência menor, né? Não causa impacto, porque assim, o que tinha que formar, não foi na puberdade, formou, né? Que foram os traços e tudo mais, que eu já tinha também. Então, dá uma mudada? Dá, né? Mas assim, não é muito. Então, eu sempre vou continuar aqueles traços femininos, né? Mas o hormônio ele ajuda muito, né? Tanto na pele, no cabelo, é, em tudo. Por dentro, assim, quando eu fico sem tomar muito tempo hormônio, parece que eu começo a me sentir estranha, sabe? Não é a mesma coisa. Então, assim, levou uns 3 anos. Então, quando eu cheguei nos meus 18 anos já, gente, tipo, eu já tava aí nessa, com 15 anos, eu comecei, com 15 para 16, eu comecei a passar pela endócrina. Porque daí começaram a vir várias meninas falando de várias que tinham. Tipo, ai, tem isso no nome. Começou a confundir minha cabeça. Porque eu não sabia tomar, eu tinha um pouco de medo, mas eu cheguei a tomar assim, 100, né, por um tempo, igual eu falei pra vocês. E aí eu fiquei com medo, né? Eu falei assim, não, eu vou procurar pra me saber como que é, né? Pra começar a tomar certinho. Aí eu fiz por um tempo lá, mas aí depois ela me passou as coordenadas tudo certinho. Aí eu não fiquei fazendo mais acompanhamento. Eu fui lá por um tempo e depois eu parei, fiquei só pelo que ela já tinha mandado ali tomar e fiquei tomando, que é o que eu tomo até hoje, na verdade, né? Só que na minha cidade, é uma cidade pequena, né? Onde eu cresci, porque eu nasci aqui em Sorocaba, só que fui morar, eu me criei lá em Salto de Pirapora, que é aqui do lado. Então, essa cidade, ela é muito, porque eu não tinha muito recurso, né? Eu tinha que vir pra cá pra fazer as coisas, era muito longe, eu não tinha dinheiro. Então, acabava que ficava fazendo minha terapia lá. Assim, minha terapia, entre aspas, né? Porque eu fiz o acompanhamento por um tempo, acho que até meus 16 anos, aí depois eu parei. E também não tinha, assim, muito o que fazer, sabe? Ela passava a orientação. Na época eu tinha que comprar, não tinha dinheiro para gastar muito para comprar, que era o bloqueador de testosterona, né? E mais a dose do hormônio, né? Só que daí como eu não tinha dinheiro, não tinha muito recurso, então a gente fazia o que tava ali no nosso alcance, né? Então, gente, aí o tempo se passou, eu fui pegando mais conhecimento, né? Com isso eu fui pegando mais conhecimento, fui amadurecendo. E até que eu cheguei no estágio
de que eu já estava praticamente entendendo quase tudo sobre a terapia. Não tudo, tá? Quase tudo. Então, quando eu cheguei nessa fase, eu já fiquei mais tranquila. Que foi entre os meus 18 anos. Que daí também, gente, eu já comecei a viajar, né? Eu comecei a buscar mais conhecimentos, mais recurso para minha vida, porque eu não tinha trabalho. Há uns anos atrás ainda, não tenho o que tenho hoje, né? Hoje liberaram muita coisa no mercado, no trabalho, para mulheres trans e tudo mais. Então, eu sempre tive esse receio de ir no mercado de trabalho, de procurar, porque eu não me encaixava, entendeu? E aí, depois que eu fui desbloquear tudo isso, depois de adulta já, depois dos meus 18 anos. Mas, até os meus 18, gente, eu fui fazendo minha transição. E hoje, né, se passaram muitos anos. Hoje, eu ainda faço a minha terapia hormonal. Só que como eu faço a minha terapia hormonal, eu faço ela eu faço ela poucas vezes. Ou seja, eu não tomo a quantia que eu tomava no começo. Porque no começo eu tinha que... Quando eu tava lá com os 13 anos, eu precisava de uma dosagem certa para mim poder bloquear a testosterona, que eu tava na puberdade, né? Pra quem não sabe, a puberdade é aquela fase onde os hormônios estão se formando, estão se criando, o corpo está conhecendo, né? Tá desenvolvendo, né? Para o corpo adulto. Então, quando eu cheguei nessa fase, eu já tava... quando eu cheguei na puberdade, eu bloqueei, né? O crescimento da testosterona e tudo mais, pra mim ficar só com a terapia hormonal, né? Pra ficar com o hormônio feminino no corpo. Então, gente, foi bem tranquilo, sabe? E aí, nessa época, quando eu comecei a tomar, eu tomava com mais frequência, porque eu precisava de uma dose maior. E, como eu falei pra vocês, pra mim poder ter esse intervalo de crescimento, né? Porque o meu corpo estava se desenvolvendo, então eu precisava que tudo desse certo, assim, e eu não precisasse ficar tomando muitas quantias, tomar certinho pra, sabe? Então, eu tomava umas doses a mais, né? Pra poder acelerar o processo e também pra mim poder ficar do jeito que eu queria. Depois, gente, depois que os anos se passaram, então, eu parei um pouco de tomar tanto. Daí eu comecei com menos, né? Quando daí passou a fase da puberdade, que foi os meus 18 anos, eu já tinha passado aquela fase da puberdade. Aí eu já fiquei mais tranquila, porque até então a gente ainda fica assim, nossa... Por causa que a voz poderia mudar, né? Porque é uma fase, a voz poderia mudar. Então, eu ficava assim, de olho, né? Falava, nossa, daí eu acelerava o processo. Mas, graças a Deus, correu tudo bem na terapia. E foram uns longos, bons anos pra mim, até que eu chegasse no nível que eu estou hoje, tá? Então, assim, no nível que eu tô hoje, gente, já é um nível que eu já tomo bem menos, tá? Hoje, eu não faço mais acompanhamento, porque eu também não tomo tanto mais igual eu tomava antigamente, né? Quando eu era mais nova. Então, assim, eu acho que a última vez que eu passei, faz uns 3 anos que eu passei pra ver como tava. E eu perguntei, né, pra ela, falei assim, pra doutora que me atendia na época, lá em São Paulo, em Osasco, eu falei assim pra ela, doutora, eu não posso ficar vindo aqui, eu não quero estar fazendo sempre acompanhamento assim, porque eu não posso, né? Mas o que eu posso estar fazendo pra... Aí ela falou assim, não, você pode estar tomando tanto assim, você vai lá e compra, porque não precisava de receita, não precisa de receita. Só que pelo menos uma vez por ano você tem que estar passando,
né? Então, o que ela deixou pra mim? Ó, Gabi, tudo bem, você não precisa vir sempre, mas você, pelo menos uma vez por ano você vai ter que passar, pra eles verem como tá, entendeu? Mas ela viu que os anos eu tomei tudo certinho, fiquei um tempo, sabe, passando com ela. Então ela só falou, não, você vai continuar a mesma coisa que você tá sempre, só que eu fazia de 6 em 6 meses, né? A cada 6 meses. Aí eu falei que eu não ia poder ficar indo, né, fazer. E São Paulo, gente, é o melhor lugar, tá? Pra se fazer acompanhamento. Lá tem clínicas especializadas do governo. E o que eu te falei, quando eu comecei, não tinha isso, gente. Quando eu comecei, não tinha. Uns anos atrás, você acha? Não tinha esses negócios lá. Em São Paulo, hoje, tem de tudo, né? Hoje você vai lá, você tem a clínica especializada, tem clínicas que fazem remoção de silicone industrial, que tem meninas que colocou e quer fazer cirurgia para tirar. Tem até de colocar silicone, tá? Fazer cirurgia de redesignação, de mudança, né? Pra poder cortar o biopio. E, então, assim, gente, hoje tem vários métodos, né? Pra poder se cuidar. Então, hoje, como eu falei pra vocês, como eu não fico frequente, sim, tomando diretão, assim, de vez em quando eu tô tomando os hormônios, não é sempre, é só quando eu sinto bastante, sim, quando eu fico falta, sabe, meses, eu fico meses sem tomar. Antigamente era assim, todo mês eu tinha que tomar, eu tinha dose certa pra tomar todo mês. Agora eu parei, né, depois faz muitos anos já que eu tomo, assim, bem lentamente, sabe, a cada 3, 4 meses eu vou lá e tomo, assim, mas eu fico um bom tempo sem tomar, sabe, porque o meu corpo já não reage mais. E a tanto assim, não preciso tomar tanto, sabe? Como eu tomava no começo. Então, gente, hoje eu tô bem mais tranquila, né? Na minha. Também se passaram, hoje eu já passei dos 30, né? Então, eu já concluí tudo que eu acho que eu tinha que concluir, sabe? Nessa jornada do começo, assim, da minha transição. Hoje, com a idade que eu tenho, eu já não preciso mais acelerar tanto. Eu já não tô mais naquela fase de quando eu era mais novinha, sabe? De que eu ficava agoniada por causa de hormônio, agoniada. Eu passava assim, eu não ficava assim, a cada 15 dias, às vezes até na semana, eu tomava por semana quando eu comecei. Tipo, quando foi a fase que eu era mais rebeldinha, que eu fazia fora de orientação, lembra que eu falei pra vocês que eu comecei? Aí eu tomava por semana. Maluquinha, claro, né? Quem nunca, né? Mas depois eu fui parando, né, gente? Depois o tempo foi passando. Porque isso também pode trazer sérios problemas, né? Ao longo prazo, ao longo tempo, né? Então, pessoal, foi isso. E aí hoje eu já tenho mais de 30. Já tô mais tranquila, já tô uma mulher realizada, já tô uma mulher completa, do jeito que eu queria. Então, eu creio que eu não preciso mais ficar, né, naquela correria contra o tempo, de ter que fazer, ter que tomar, entendeu? Tenho que ficar correndo ter que ficar correndo com a terapia, aquela coisa maluca, igual quando eu era mais nova. Hoje não. Hoje eu faço tudo assim, devagar, já tenho conhecimento também. Eu sinto falta do hormônio, eu vou lá, compro, sabe, tomo, né? É um adesivo, dura um mês, vem 3 adesivos, que é o Evra, coloco lá no braço, tomo uma vez, fico 3, 4 meses sem tomar, entendeu? Então, assim, eu não preciso mais ficar fazendo aquela coisa assim, igual quando eu era mais novinha. Hoje já não mais, entendeu? Hoje o meu ponto de vista é outro. Hoje as minhas metas são outras, né? Antes, eu acho que creio que todas as meninas que começam é assim, né? Quando começa, a gente vai na luta infinita de uma busca por aprovação, por muita coisa, sabe? Então a gente precisa sempre estar provando ali, né, a feminilidade. No comecinho a gente tem muita coisa, né, na cabeça, assim,
frustração, muita coisa, né? Depois você vai amadurecendo e você entende que o mundo, como que é que você não precisa provar nada pra ninguém e que você vive a sua vida, né? Mas até lá, então tem chão até você entender tudo isso, né? Que era o que se passava na minha cabeça. Hoje eu já sou mais, né? Eu sou uma mulher mais resolvida. Hoje eu já cresci, amadureci. Hoje eu passei tudo que eu tinha que passar lá no passado. Ficou tudo lá. Então a minha terapia hoje, ela é baseada no que eu preciso, entendeu? Passou um tempo, 3 meses. Preciso tomar? Vou lá, tomo, entendeu? E aí fico 3, 4 meses sem tomar. E aí volto e tomo de novo. Mas assim, não é aquela busca que eu falei pra vocês que eu ficava antigamente. Igual antigamente, que era aquela loucura, né? Eu tenho que tomar até por semana. Chegava a ficar passando mal, porque era tanto que mexe com a fome, né? Eu não conseguia, no começo, hoje eu como que nem uma draga. Porque hoje dá fome. Antigamente cortava a minha fome. Então eu não comia, eu era assim, um palito. Por isso que eu tenho bastante silicone. Eu coloquei bastante silicone, porque eu era um gravetinho. E aí eu ficava naquela, né? Eu não comia, era seca, mas sempre feminina, sempre mulher. Só que isso também me fazia mal, porque assim, eu tomava sem prescrição, né? E isso não era bom naquela época. Era bom assim, por um lado, né? Pro outro já não era. Porque eu buscava uma coisa e parecia que nunca tinha fim, sabe? Assim, hoje, o tempo passou, hoje eu vejo que eu me sinto mais liberta, sabe? Daquilo de ter que estar sempre fazendo aquilo. Porque se deixar, nossa mente quer voltar, né, pro passado. Não, você precisa tomar, você precisa fazer tudo aquilo. Não, acho que assim, a partir do momento que você já tá feliz, você tá realizada, realizou os seus planos, os seus objetivos, você não, né, não tem por que ficar se cobrando. Hoje não mais, só que até uns anos atrás ainda eu ficava naquela, assim, vamos dizer que era uma neurose, né, pela busca incessante de hormônios e feminilidade, isso, né. Hoje não, hoje eu deixo mais as coisas naturais, sabe, eu deixo também as coisas mais naturais da minha vida rolarem. Hoje eu tô mais tranquila, minha mente é mais tranquila. Eu sou uma mulher que eu tenho hoje outros objetivos na minha vida, outras metas, né? Quando a gente é mais novinha, a gente não pensa muito no futuro, a gente pensa só em diversão e compra isso, compra hormônio, compra aquilo, roupa. Hoje minha meta não é mais essa, né? Hoje minha meta é outra, né? Mas essa é um pouquinho, gente, da minha história que eu contei pra vocês aqui enquanto faxina e converso com vocês, limpando aqui a louça. Bom, gente, então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí e querem ouvir mais coisas sobre minha vida, mais histórias sobre minha vida aí, que tem muita coisa pra contar, vocês deixam o comentário aí embaixo, tá? Se vocês gostaram do vídeo. Assista o vídeo até o final, deixa o like. Se vocês quiserem me ajudar a apoiar no canal, clica no botão Seja Membro que você já vai estar conseguindo me ajudar, tá bom? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem todos com Deus, uma ótima semana a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!